Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023. Estamos aí começando o ano aí e vamos começar falando da nossa série sobre trader de valor. É uma série que a gente está tocando aqui no blog, no qual a gente vai narrar aí a nossa trajetória, né? Que a gente tem um Uno, como que a gente chegou a comprar um Porsche na Bolsa de Valores. Então a gente vai mostrar para vocês como que a gente conseguiu fazer isso. Estamos fazendo, na verdade, né? Vamos ver se vai dar certo também a gente não sabe, né? Mas a gente está com essa meta aí e as ações vão ajudar a gente a comprar esse Porsche e uma delas é essa daqui, a MongoDB, essa ação que eu comprei aí nessa semana na corretora e coloquei na nossa carteira de trader de valor. A carteira está meio desatualizada aqui, mas eu prometo que vou atualizar antes de subir esse vídeo. Tá faltando aqui a MongoDB que nós acabamos de incluir. A última que a gente tinha incluído foi a Twilio, que é uma empresa também de tecnologia, mas nós fizemos um último vídeo sobre a Cloudflare, que é uma empresa também de tecnologia. As empresas tech estão na promoção, então uma ótima hora para você fazer um trader de valor com elas. Mas a gente está com essa pauta aí de fazer essa construção dessa carteira. A nossa ideia inicial é colocar 10 ativos aí nessa carteira, estamos chegando lá, né? Um deles vai ser aí o MongoDB, e nós vamos falar sobre ele aqui hoje. A nossa ideia nesse vídeo é fazer uma análise fundamentalista desse ativo, entender um pouco aí sobre o case de negócio do MongoDB. Para quem não conhece a empresa, pode ser interessante, você aí que não é da área de TI, talvez nunca tenha ouvido falar, vou tentar explicar o que é um banco de dados aqui para você, etc e tal. Vou cair nessa missão meio doida aí, vamos ver se vai dar certo. Mas o vídeo é longo, porque vídeo de análise fundamentalista não tem como fazer um vídeo de uma empresa com 10 minutos. O cara que está esperando um vídeo de 10 minutos, meu amigo, aí você vai procurar outra coisa, porque não tem como, é impossível. Vai procurar outro cara para te enrolar, porque não dá para analisar uma empresa completamente com 10 minutos. E a nossa ideia aqui é detalhar aqui uma análise desses ativos. Antes da gente entrar nos números do MongoDB, vamos entender o case primeiro da empresa, né? Essa aqui é a empresa, a MongoDB, ela é uma empresa de banco de dados. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Viver, o que é um banco de dados? Eu não sei, não conheço nada de TI, me explica. Bom, banco de dados, cara, praticamente a gente usa em tudo. Tudo. Qualquer coisa aí que você for procurar usar hoje em dia a nível de tecnologia, tem um banco de dados relacionado ali com aquilo. O próprio blog aqui nosso, né? Se você vier aqui na parte principal aqui do nosso blog, você vai ver que tem uma lista de posts. Esses posts que estão aqui, eles ficam gravados no banco de dados, e os comentários dos posts também, né? E aí a gente tem dois tipos de banco hoje em dia, mais usuais, né? Que são os bancos relacionais, que eles são bem antigos, né? Aqueles bancos assim, meio tradicionais. Por exemplo, o blog, ele está num banco relacional, está no MySQL, e aí é um banco, tipo, formato antigo, que você tem uma relação entre as tabelas, ele geralmente guarda os dados em tabelas. Então, por exemplo, você tem uma tabela aqui, vamos pegar o exemplo aqui do blog para ficar mais fácil de entender. Você tem uma tabela aqui de posts, e aí você tem lá uma tabela e tem uma tabela de comentários. Você tem um monte de comentário dentro de um post que fica preso a um post, a uma linha específica daquela tabela de cima. Então isso daí é um banco relacional que a gente chama, né? Você faz um join entre uma tabela e outra, que a gente fala, na hora de construir a query, né? É uma query numa linguagem chamada SQL, né? Em português aqui, né? Para não ficar usando, né? Enfim, brasileirar o termo. SQL. Então, assim, ele tem umas características específicas. Então, para você fazer essa junção dos dados aí, né? De separar os dados em tabela, pô, ele é fantástico. Você às vezes precisa de trabalhar com transactions, né? Isso aí, para quem conhece tecnicamente, vai saber o que eu estou falando, mas transaction é quando você tem, por exemplo, instituições financeiras. Na minha empresa, uma das empresas que eu trabalho com programação, minha profissão principal é programação. A gente usa muito banco relacional, porque a gente trabalha com controle de estoque, com inventário, com parte financeira, tipo, isso aí você precisa de garantir que o dado inteiro seja registrado. Beleza, tem como fazer isso de outras formas, você pode usar aí na esfera de microserviços, você pode usar um Saga aí, uma arquitetura de padrão Saga, você vai conseguir talvez fazer uma transaction ali, mas é um custo de trabalho muito grande para isso. O banco relacional ele é muito mais fácil. Então, tipo assim, o banco relacional não vai acabar, mas ele tem sua usabilidade e tem um nicho específico de uso. Hoje, atualmente, é isso. Fora o banco tradicional que a gente conhece aí, o relacional, a gente tem os bancos NoSQL, que é o banco da empresa do MongoDB. Ela tem um banco NoSQL.
o core business dela gira em torno de fornecer um produto, que é um banco de dados. Ela vende um banco de dados para outras pessoas, e esse banco de dados é uma tecnologia NoSQL, ou seja, é uma tecnologia que não tem esse relacionamento. Ele grava os dados, né? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui disso aqui. Ele grava os dados de outra maneira lá no seu computador, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, ele tem um order, né? Tipo, uma venda, né? E aí ele tem o ID da venda, tem a data que foi feita a venda, e ele tem o cliente. Geralmente, no banco relacional, o cliente é uma outra tabela que você vai relacionar lá com a venda, igual eu expliquei com posts e comentários. Estou tentando explicar aqui nessa missão aqui para ver se você entende. Já foi 5 minutos do vídeo só para explicar o que é banco de dados. Mas às vezes o cara está aqui, o cara não é da área de TI, precisa entender. Então aqui ele não vai gravar numa outra tabela, vai gravar tudo junto, tá vendo? Isso aqui é um banco NoSQL, é só para você entender a diferença de um para outro. Então, assim, de modo geral, esse aí é o trampo dos caras. Eles fornecem essa tecnologia. Isso é muito útil, porque o banco NoSQL é muito rápido para você ler e escrever. Então, dependendo da sua utilização do banco, é melhor você ir para um banco NoSQL do que para um banco relacional, que é o banco antigo que eu expliquei para vocês. Ele é mais lento do que o banco NoSQL. E aí, cara, eu uso o MongoDB há muito tempo mesmo. Porque eu já tinha uma empresa antes, bem lá atrás, a gente vendia serviços para o setor público. E a gente tinha uma característica que era por exemplo, na época não é Minha Casa Minha Vida, é o nome daquele negócio do Lula, Bolsa Família. Quando criou-se o Bolsa Família era uma parada federal e os municípios não tinham acesso a essas informações. E aí eu tinha uma empresa que só atendia serviço público. A gente desenvolveu um software que lia as informações do Bolsa Família e salvava as informações lá no Bolsa Família. Então o cara cadastrava ali na prefeitura dele os dados todos ali do pessoal do Bolsa Família e a gente mandava essa informação para a esfera federal e ele conseguia ter acesso ali dentro da cidade dele nas informações que ele precisava. O prefeito não tem esse dado lá do governo federal. Não sei se hoje tem, porque depois eu saí da empresa, mas a gente usava um banco Mongo para isso, porque o Mongo era fantástico nesse ponto, porque ele era muito rápido. Você imagina você cadastrar uma cidade inteira, aí é uma cidade de, sei lá, 500 mil habitantes, então, tipo assim, não dá para você botar no banco relacional, vai ficar pesado, entendeu? E você tinha que fazer aquilo tudo num tablet. Então, assim, era uma tecnologia muito útil na época, principalmente se você trabalha com interfaces mobile, ele é muito bom nisso. Então, a gente usava o banco Mongo, cara, isso foi lá atrás, bem no começo. O Mongo ainda era, vamos dizer assim, um projeto meio que de software livre. A galera da comunidade de software livre usava muito. É porque na época eu usava muito Linux, nessa época. Até tem uns vídeos aqui, eu acho que eu fazia em Linux. Não me lembro, cara. Vídeo acho que não tem não, mas posts, acho que tem uns posts que eu postava em Linux. Mas eu usava muito Linux, depois que eu fui pro Mac. Na época eu usava Linux, a gente codava em Python, né? Fazia os programas todos em Python. E aí o Python tem uma integração muito boa com o Mongo. E a gente acabou usando bastante o Mongo. Eu usava um framework chamado Django, né? De Python, nem sei que pé que anda Django, depois eu parei de codar em Django, de codar em Python. Mas enfim, é só para vocês entenderem que, tipo assim, tem muita utilidade no Mongo. Muitas empresas usam o Mongo. Aqui, acho que até eles colocam aqui algumas empresas aqui embaixo, aqui estão falando sobre algumas utilizações, ó, tá vendo? Ó, a parte operacional, etc e tal. Depois, quem quiser dar uma olhada, mas tem empresas grandes que utilizam o Mongo. Aqui está falando da Volvo, da Boots, enfim. Aqui embaixo, aqui aí vai ter umas outras áreas. Mas a gente precisa de entender o seguinte, a gente tem dois tipos de bancos, né, como eu expliquei, o relacional e o NoSQL. Aqui, só para vocês trazer para vocês terem uma ideia de como é que é o mercado de banco de dados, entendeu? Como que está desenhado esse mercado hoje, né? Então a gente vê aí que a gente tem aí a Oracle, que é a dominante aí do mercado, né? Então, isso aqui é um ranking dos bancos de dados mais populares, né? E de agosto de 2022 no mundo todo, né? Depois a gente tem o MySQL, né? Que muito por conta do WordPress, que domina muito, e o WordPress é baseado em MySQL. E aí, por exemplo, o próprio blog do viverdividendos.org é de MySQL. Depois a gente vem Microsoft SQL, Postgres, e aí a gente entra com o primeiro banco NoSQL dessa galera. Daqui para cima, galera, é tudo banco relacional. Aqui, essa galera é tudo banco relacional. E aí a gente entra com o MongoDB, que é o primeiro banco NoSQL. Essas empresas podem ter até outras soluções que não sejam relacional, mas aqui é só para vocês entenderem que está abordando databases relacional dessas empresas, entendeu? Então, assim,
Olha como a diferença do Mongo para o segundo competidor, que é o Redis, olha, é muito grande a diferença de um para o outro, entendeu? Ó, a IBM DB2 também tem uma diferença grande, Elasticsearch também tem uma diferença. Então, tipo assim, o MongoDB está disparado dominando esse mercado de bancos de dados NoSQL. E eles têm muita utilização para interfaces mobile, né, para aplicações mobile, é muito bom. Então, a tendência é que o mercado vai mover cada vez mais para aplicações mobile, aplicações web ou híbrida, né, talvez, e o MongoDB tem um mercado muito grande para crescer. E se eu tivesse que apostar num produto hoje, eu colocaria minhas fichas no MongoDB, que é o que eu estou fazendo hoje, exatamente. Eu coloco minhas fichas no MongoDB porque eu já fui usuário do MongoDB, sei da capacidade dele, beleza. É uma questão que é complicada também, porque tem um risco aí. Essa questão do banco de dados, ela pode mudar. Assim como esses caras estão perdendo ali mercado e o Mongo crescendo, o Mongo um dia pode mudar. Hoje ele é o cara, é a bola da vez, vamos dizer assim. Então até isso acontecer, a gente vai ver, vai ter que vir lá de baixo, porque essa mudança ela tem uma barreira, né? Porque você imagina uma empresa, até para o Mongo conseguir um mercado vai ser difícil, porque você imagina uma empresa que está com os dados todos em Oracle. Migrar para o MongoDB, cara, é um custo gigantesco para uma empresa. Então, geralmente, ele costuma pegar os projetos mais novos que as empresas estão iniciando agora e aí vai entrando já no Mongo. É muito difícil você ver um projeto que já está legado migrar. Por exemplo, vou dar um exemplo lá de um caso lá de uma das empresas que eu tenho, que é essa empresa de desenvolvimento de software, que eu falo aqui que a gente está construindo uma sede nova, a gente tem um aplicativo de chat interno lá que a gente comunica com o cliente, faz um CRM lá, e aí esse chat está no banco relacional. Eu estou com um projeto para migrar esse chat para um banco NoSQL, cara, mas é um trampo gigantesco. Então, tipo assim, o cara fica evitando, porque você imagina que você é diretor de uma grande corporação, você está funcionando ali a parada, funcionando no banco relacional perfeito. Aí você vai fala assim, pô, eu vou mudar para um banco NoSQL. Olha só, você vai jogar um problemão nas suas costas, o cara acaba não fazendo, entendeu? Você pensa no lado do diretor, você é um gerente lá e tal, de TI, de infra, enfim, que seja. Pô, um CTO lá da vida. Você vai jogar essa bomba nas suas costas? Você não vai, você vai ficar quietinho. Fala, cara, tá funcionando, não mexe nisso aí não, vamos mexer nesse vespeiro. Então, geralmente, um projeto novo, que tal, tipo, aí beleza, aí o cara fala, pô, vamos usar uma tecnologia mais nova. Mas essas empresas, elas acabam tendo uma proteção também, entendeu? O mesmo vai acontecer com o Mongo. Cara, esses projetos novos estão entrando, estão começando com o Mongo, depois para trocar para outro, vai ser isso aqui, meu amigo, vai ser difícil. Então, assim, é um ponto difícil para o Mongo, porque ele acaba só pegando projetos mais novos, mas também acaba criando uma proteção para ele também, entendeu? Então, é uma questão importante aí para a gente ter uma ideia. Aqui, só para vocês terem uma noção, né, a gente é um outro relatório dessa Forge, que mostra um pouquinho também do mercado, mais ou menos parecido com aquele lá, da estatística lá, né, a Oracle é dominante aí no mercado de banco de dados. A gente vê a Microsoft e a SAP, e a gente vê aqui o Mongo, que está chegando ali com performances muito boas aí. Então a gente tem aí um bom caminho aí para o Mongo. Então, acho que são esses pontos aí que a gente queria dar uma de introdução primeiro aí, né, sobre o Mongo, né? Agora vamos dar uma olhada nos números da MongoDB. Bom, eu tenho utilizado aqui um site que é esse daqui, ó, ROIC, o ROIC, né? É um site novo aí e tal, tem bastante informação de histórico de receita e lucro, ele é gratuito, então você tem aí uns 10 anos aí dessas informações, visto que o nosso antigo Morningstar parou de exibir os dados como a gente queria. Tem lá algumas informações ou outra, mas tá meio zoado. Então estou migrando algumas coisas aqui para esse ROIC aqui e não estou ganhando nada dos caras, mas se quiser testar, acessa lá. Depois eu quero ver se eu faço um post com as ferramentas que eu utilizo para fazer uma análise de uma empresa e tal. Pode ser legal isso aí para a galera. Mas eu gostei desse formato aqui deles, que eles mostram um formato de jornal antigo, né? Então mostra aí a cotação em formato texto, eu acho bem maneiro aí. Mas vamos lá. Como é que está a situação hoje da MongoDB? Lembrando que nós estamos analisando a MongoDB para um trader de valor, cara. Não é uma ação para você comprar e ficar a vida inteira com ela. Ela tem um início e um fim. Então, tipo, não é diferente lá das ações que a gente compra para viver dividendos. É outro objetivo. Ok? Então, só fazer esse adendo. Mas, de modo geral, no ano aqui, a MongoDB está indo muito mal, o que é bom para a gente que está comprando agora. Quando a gente for vender, ela tem que melhorar. Mas a gente está comprando.
mas ela caiu aí 65%, meu amigo, é uma queda aí bem expressiva da empresa, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas, de modo geral, nos 5 anos aí, ela está indo bem aí, com retorno de 488, apesar dessa queda aí atual, né? Mas aí a galera que comprou aqui, né, praticamente, né? Comprou lá no topo, né? Lá no bottom, lá no fundo, né? Lá no IPO. Ela é uma empresa recente na bolsa, né? E foi em 2017 aí que ela começou. Então, assim, é uma empresa bem nova, né? Um IPO aí tem menos aí de 5 anos, pouco mais de 5 anos, né? Próximo de 5 anos. Então, é um risco até maior, né, para a pessoa. Então, tomar cuidado com isso, né? Mas, de modo geral, é uma empresa que tem performado bem pelo que a gente espera dela, que é o quê? Traders de valor, lembre-se o seguinte, crescimento de receita, né? Nem lucro, cara, tipo assim, beleza, se a empresa tiver lucro, maravilha, melhor ainda, mas o foco do cara do trader de valor é crescimento, o cara quer vender a expectativa de lucro futuro, que ainda nem aconteceu, vai acontecer ainda, e a gente não tem que esperar acontecer para vender ela, a gente só quer vender essa expectativa, então ela tem que crescer, tem que continuar crescendo, se ela continuar crescendo, a cotação vai acompanhar esse crescimento da receita dela. Isso aí é inevitável. Só que está no momento que eu expliquei num vídeo aqui para vocês, eu acho que dá para vocês terem uma ideia, tipo assim, pô, qual o momento hoje de viver dividendos? O que você está vendo hoje no mercado? Eu fiz esse vídeo aqui, ó, recessão dos Estados Unidos e ações em 2023. Ele vai te explicar bem o momento atual da Bolsa Americana e por que essas ações tech estão despencando do jeito que estão. Dá uma olhada nesse vídeo, tá lá no nosso blog, você vai acessar lá vdividendos.org e vai acompanhar isso lá. Aproveitando já o ensejo, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, já aproveita, se inscreve aí, coloca aí um like também no vídeo, né? Depois, se você chegar no final do vídeo, você fala assim, pô, o Viver Dividendos falou groselha, você tira o like, porque o pessoal sempre acaba esquecendo depois de dar o like no final, e dar o like aí no vídeo ajuda, então fazendo aí esse apelo aí para vocês darem uma moral aí pra gente. Vamos lá dar uma olhada então, primeiro, estatística aqui, né? A gente vai olhar a receita por ação da MongoDB. Então a gente vê que em 2016, esse camarada aqui tinha lá o quê? $1,62 de receita por ação. Então aí divide ali a quantidade de receita pela ação. A gente vê que em nenhum ano ele teve uma queda nesse indicador, né? E agora ele está com o quê? Com 17,49, cara. É um excelente crescimento aí de receita por ação. A questão dos lucros por ação, cara, aí vai estar aumentando o prejuízo cada vez mais. E a tendência é que talvez isso venha a crescer, tá bom? Então, assim, mas é aquilo que eu falei, a gente não está comprando lucro, a gente não está comprando essa empresa para viver com ela, entendeu? Então, é um foco completamente diferente. Por exemplo, ela não distribui dividendos, e nem pode, né? Está no prejuízo. Então, assim, é uma empresa que tem uma regra aqui no trader de valor, que é o seguinte, a empresa distribuiu dividendos, venda. Venda porque ela não é mais de trader de valor. O meu medo é, por exemplo, a Tesla distribuir dividendos. Estou fazendo um trade de valor que eu comprei esse mês agora, a MongoDB e a Tesla, né? Comprei um pouco de ação da Tesla. Vai que a Tesla resolve distribuir dividendos. Está começando a virar a chave ali um pouco pro lucro e tal, mas, enfim, meu medo é isso daí. Aí eu vou ter que vender. Distribuir o dividendo, eu vendo. Às vezes pode acontecer dela distribuir um mês, um trimestre e tal, mas dou uma olhada ali, fez alguns trimestres ali, geralmente, cara, até um trimestre eu já estou considerando até em vender já, e pular fora e partir para outra. Porque já é uma sinalização da empresa que está mudando um pouco o seu foco. E que a gente tem na receita deles, né, também cresceu bem, né, a gente consegue ver aqui, ó, até sublinhei aqui, ó, 54% de crescimento na receita nesses últimos 5 anos. Não tem dados de 10 anos, porque ela não tem 10 anos na bolsa, né, a MongoDB é nova. Mas, de modo geral, a gente está vendo um crescimento aí bacana na receita dela, de 54%. Se você observar, um crescimento forte de receita é uma comum nas ações que eu tenho selecionado para trader de valor. Eu estou comprando crescimento. É isso que você tem que ter ideia. Gente, cuidado para não confundir o foco aqui. A pessoa está acostumado a ver o dividendos com ações de crescimento de dividendos e tal. Aqui é outro objetivo. Não mistura as coisas na sua carteira, não. Você quer investir no trade de valor, você quer fazer um trader,
Você vai separar uma parte do seu capital e colocar naquilo ali. Não mistura o negócio, não. E se a empresa não performar bem no trade, você vai vender da mesma forma que é o outro lá, entendeu? Quando ela chegar lá no seu nível, que você acha assim, pô, tá bacana, é aqui que eu quero e vou vender. Pum, você tem que ter um target para entrar e para sair dessa empresa, entendeu? Então, assim, o target não pode ser cotação. Tem que ficar atento a isso, tá? Tipo assim, pô, caiu a cotação, vou vender. Trader de valor é diferente de trader gráfico. Eu já fiz um vídeo explicando sobre trader de valor, então você vai olhar os fundamentos da empresa. Pô, a empresa está despencando 60 e poucos por cento. O Viver continua com a empresa na carteira, porque os fundamentos dela estão bons. E vai voltar. Então, assim, você tem que ter essa noção, senão você vai levar a bolada nas costas, entendeu? Mas aqui, falando a nível de taxa de crescimento dessa menina, tá muito bom. Aqui ele dá uma pequena explicação sobre a empresa, que já explicamos aqui nesses primeiros 10 minutos de vídeo. E aqui a gente tem uma paradinha bem legal, que eu gosto também, que é a receita aí, que ele mostra por trimestre, né? Então, assim, lá tem um anual e aqui por trimestre, dá pra gente ter uma noção. Pô, a gente vê aqui que 2021 era 130, foi para 182, depois 200. Você vê que nenhum trimestre ele teve uma receita menor do que o anterior. Aqui é fácil de você ver, né? Você consegue enxergar isso de forma fácil aqui, então é bacana isso daqui. O earnings per share, que por lucro por ação, pra gente não vale a pena analisar, porque esse cara não tem, então, e o dividendo também não, mas se fosse uma empresa que tivesse, por exemplo, comprando para viver dividendo, vamos dizer assim, né? Aí você olharia esses 3 caras aqui que são legais para você olhar. Então, é um site assim que tem umas informações bem básicas ali, não é uma informação completa e tal, né, que a gente vai ter que dar uma olhada em algumas outras coisas aqui por fora, mas dá para você ter uma noção. Vamos voltar para o Morningstar, a gente dá uma olhada aqui na parte de endividamento dela, né? É meio difícil de você analisar uma empresa com esse perfil, porque eu gosto geralmente de olhar o índice combinado de juros, que é Interest Coverage, que você vai meio que medir ali a capacidade dessa empresa de pagar esses juros, né? Pagar essa dívida. Porque eu explico, eu tenho um post que eu faço aqui sobre como analisar a dívida da empresa, dá uma olhada lá no nosso blog, que explica sobre isso. Você analisar só a dívida em si, o tamanho da dívida, se ela é grande ou pequena, não serve muita coisa. Você precisa saber, sempre tem capacidade de pagar. Só que o problema dessas empresas de trade de valor é que elas têm prejuízo. Então, assim, meio que o foco dela é crescer, 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 crescer. Ela não quer ter lucro, ela quer crescer, crescer, crescer. Ela vai pegar dinheiro para crescer, ela vai fazer tudo que for preciso para crescer. E é isso que é o objetivo dela. Então fica meio difícil a gente analisar a dívida aí nesse caso, entendeu? Mas, de modo geral, a gente consegue ter uma noção aqui da dívida pelo patrimônio, né, dela aqui. Então tá 1,73. Tá aí dentro de uma raia aí aceitável, né? O crescimento aqui a gente vê crescimento ano a ano da receita, 55, 52, isso aqui é uma coisa que falta lá naquele site, né? Tipo assim, mostrar o percentual desse crescimento, mas enfim. A gente tem os últimos 3 anos, os últimos 5, ó, 55%, e os últimos 3, 60%, ou seja, ela tem crescido mais nos últimos anos do que nos últimos 5 anos. Então, isso é um bom sinal, mas também está ali dentro dos 50 e poucos ali e tal, tá bacana. A nível operacional, aqui geralmente a gente olha o Interest Coverage, a evolução dele, né? Mas tipo, como tem, a gente pode ver aqui que tá meio que aumentando aqui, né? Por causa do prejuízo dela que vem aumentando cada vez mais, né? Então, assim, meio que normal. Aqui fica meio difícil de analisar isso aqui, porque como é que a gente vai analisar a eficiência de uma empresa que tipo, ela não vende produto, é bem diferente, ela meio que vende o serviço. Tanto é que você não vê que não tem produto aqui no inventário delas, entendeu? Mas, de modo geral, o que a gente pode ter uma ideia aqui é o seguinte, o que eu gosto de dar uma olhada nessas empresas. E aí, vamos lá numa pequena aulinha aí para vocês de um indicador que talvez vocês não conheçam, talvez não seja costume falar na internet, só vejo aqui no blog aqui do Viver Dividendos, aí eu falo aqui, algumas pessoas que acompanham meu blog, depois está reproduzindo isso aí em outros vídeos, canais aí e tal, mas enfim, a ideia é essa mesmo, a gente está ajudando, né, pessoal? Quando você vai fazer um trade de valor, principalmente de empresa de tecnologia, isso daí eu falo porque eu conheço, então eu estou comprando MongoDB porque eu sou usuário de MongoDB, eu sei muito bem como é que a empresa é, eu não compro empresa que eu não conheça bem, entendeu? Eu não, tipo assim, pô, essa empresa é boa. Se eu uso, geralmente, ou conheço, ou já usei, eu sei que da qualidade do produto da empresa.
Mas vamos lá então. Eu vou explicar para vocês o que vocês precisam de fazer quando você está analisando uma empresa de tecnologia. Cara, essas empresas de tecnologia é o seguinte, principalmente com essa questão dessa vibe de trader de valor, tá? Elas... Bom, acabou que eu pulei esse slide aqui, né? Mas depois de uma hora, se der tempo, a gente volta. Vamos pegar aqui na relação com o investidor dela e tentar puxar o balanço para vocês entenderem uma parada. Quer ver? Deixa eu ver, aqui talvez eu consiga puxar aqui. Ó. Não, mas não sei se aqui vai ter não, quer ver? O que acontece, cara? Se vocês forem ver, a maior despesa dessas empresas de tecnologia é isso aqui, ó. Despesa com vendas. Aqui acho que talvez até conseguiria pegar, né, cara? Mas vamos olhar no balanço que vai ser melhor. Vamos lá. Cadê o balanço aqui da MongoDB? Quarterly Result. Para você ainda que não conhece, a gente está fazendo uma série sobre como viver dividendos. Está lá no nosso blog, a gente está explicando passo a passo para você que não conhece da Bolsa de Valores. A gente está mostrando lá em detalhes como viver dividendos. Acessa lá na barra lateral aqui, ó, você vai ter o bannerzinho que vai te explicar como abrir conta na corretora e fazer todo o trâmite necessário. Vamos dar um Ctrl F aqui. Marketing. Vou dar uma gambiarra aqui para pesquisar sobre isso. A gente tem uma parada que é o número mágico, né? Vamos falar em português, né? Para a galera entender. O número mágico dessas empresas de tecnologia é o quão eficiente é o marketing dessas empresas. Porque se vocês observarem uma parada, essas empresas de tecnologia, a parte de maior despesa delas é o marketing e as despesas com vendas. Porque o cara não tem produto para vender. As empresas de tecnologia, elas vendem serviço. Então, tipo assim, o que ela gasta, o que uma empresa geralmente, vamos supor, tem um supermercado. Aí seu supermercado compraria produto para vender para os outros. Então, seu maior despesa seria compra para construção do inventário. Essas empresas não têm inventário. O que elas têm que fazer é marketing para vender o serviço dela. Então, esse é o principal despesa dela, entendeu? É o ponto principal. Mas você não pode sair analisando isso aí para qualquer empresa, entendeu? Você tem que ter meio que um senso aí, saber analisar a empresa, é um pouco de arte o negócio, né? Mas aqui a gente tem aqui as despesas com vendas e marketing desse camarada aqui, entendeu? E a gente vê que está com 327 milhões. Então você vê aqui, ó, tô pegando aqui os 9 meses de 2022, tá? A gente vê aqui que era 327, agora foi para meio bilhão, né? Não, 509 milhões, é isso mesmo, meio bilhão. Meio bilhão de despesa com marketing. Você vê que, olha só, os caras faturaram quase 1 bilhão e metade disso eles gastaram com marketing. Beleza, cara. Você pode ficar assustado e falar assim, não, é muito gasto com marketing. Mas tem um indicador que ele vai te dizer se essa empresa está tendo retorno com esse gasto. Porque se ele gastou meio bilhão com marketing, ele tem que trazer algum retorno com isso. Senão ele está queimando seu dinheiro com marketing. Ele poderia estar pegando essa grana e fazendo o quê? Aumentando o lucro e distribuindo dividendo. Se ele não está fazendo isso, ele está reinvestindo em marketing para crescer, ele tem que trazer algum retorno com isso. E aí, esse número é o grande número que você vai ter que analisar nesses tipos de empresa para saber se esse prejuízo que ela está tendo está valendo a pena. Ok? Captaram a parada? Isso ninguém vai te ensinar. Duvido que você vai achar isso aí na internet. Então, só por isso, você tem que deixar um like se você não deixou até aqui. Vou te explicar agora. Vamos lá. Você tem aqui, ó, como é que funciona esse número? Você vai, para você calcular o número mágico, você vai pegar a receita do trimestre anterior ou do período anterior, diminuir da receita do período atual, e aí você vai ter um valor de crescimento dessa receita. E aí você vai dividir esse valor pelo gasto de marketing do período anterior. Ok? Difícil? Vamos fazer na prática aqui então. Então vamos lá. Antes da gente fazer o processo aqui na prática como um todo, a gente precisa de ajustar esse gasto com marketing. Porque aqui, ó, ele está falando uma parada aqui que muita gente não vê, ó. Que às vezes esses indicadores aí que pega em site pronto, vai te dar errado esse dado, ó. Ele está falando que está incluso aqui as operações, os bônus que eles dão com ações, então nós vamos diminuir esses caras aqui com a despesa de marketing dele, tipo assim, beleza, foi uma despesa. A gente quer saber se o marketing que ele está fazendo está dando resultado ou não, entendeu? Então vamos fazer o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, vai ser esse aqui, ó. Ó, ele teve de compensação de ação 64. Então, na verdade, não foi 327, é 327 menos 64. Vamos esquecer os
US$ 1.000 lá, que aí não vai fazer diferença pra gente. Vamos puxar a calculadora aqui. Vou colocar essa calculadora aqui do lado, ó. Então a gente vai ter aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. A gente vai ter 327 menos 64. Vou botar para cá, porque eu acho que vai ficar meu vídeo em cima. Então a gente tem 263, vou anotar aqui, 263 com gasto com marketing. Isso foi nos 9 meses iniciais de 2021. Lembre-se que a gente tem que analisar primeiro esse cara aqui, ó, 2021. Ok? Então a gente vai ter aí 263 de marketing. Marketing. Vamos voltar lá para a nossa calculadora. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Eita lasqueira. Vou puxar aqui que vai mais fácil. Vamos lá então. A gente tem 922 mil, que é esse valor aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Total de receitas da menina. A gente vai analisar esse cara, diminuir desse, para a gente saber o quanto que ele conseguiu crescer essa receita de 9 meses para o outro 9 meses lá, né? Analisando esse ano com o ano anterior. Então a gente tem 922 menos 607. Aí o que a gente vai fazer? 315. Então a gente tem aí um número aí de 315, que é o crescimento da receita. Ó, 315. Vamos escrever aqui, vou colocar heavy aqui, que é o crescimento da receita. A gente vai pegar e vai dividir um pelo outro, ok? Então, vamos lá. 315 dividido por 263, 263. Ó, nós temos um número de 1,19. 1,19, aí aqui, vamos voltar para cá. Nós temos aí, ó, 1,19 de número mágico de marketing deles. Vamos botar 1,20 aqui, cara. E dá um arredondamento ali, né? 1,20, beleza? Esse é o número mágico que o marketing que a MongoDB tem gerado, entendeu? Então, assim, vamos, como é que a gente faz para saber se isso é um bom número ou não? A gente tem uma parada que é o seguinte, ó, se o número tiver abaixo de meio ponto, se ele tiver abaixo disso aqui, a empresa precisa de rever o seu marketing, porque o seu marketing não está gerando um crescimento suficiente, não está valendo a pena, entendeu? Então, dependendo, tem que dar uma análise ali para ver se vale a pena continuar ou não. Se a empresa tiver mais do que 1 ponto nisso aqui, o marketing dela está sendo muito bom, ok? Esses camaradas estão com 1,2, não é um mau número, porque esse número geralmente não é muito alto, tá, galera? 1,2 é um bom número. Como que você faz para comparar, para saber se, tipo assim, beleza, mas tá, o MongoDB está dentro de um grupo de empresas. Esse grupo de empresas aí está indo bem ou mal? Tem empresas que estão com um número melhor do que a MongoDB. Não são de banco de dados, mas estão com um número melhor do que a MongoDB nesse caso. E tem empresas que estão parecidas e outras estão pior, estão próximo do 0,5. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. A DocuSign, que a gente comprou recente também, ela tem 0,55. Tá ali tá no limite do ruim, do começo do ruim. Então, assim, a DocuSign tem que ir acompanhando esses dados aí para ver a eficiência dela, se ela vai continuar com essa eficiência. Beleza, a parada do DocuSign não é a mesma coisa que a Mongo, não é prestação de serviço para desenvolvedor, entendeu? É um outro nicho. Mas, enfim, só para vocês entenderem mais ou menos. Vamos pegar uma empresa que a gente tem na nossa carteira de trader de valor, que eu já calculei aqui para não perder tempo aqui no nosso vídeo. Vamos pegar a Cloudflare. Cloudflare trabalha prestando serviço para desenvolvedor. Ela fornece infraestrutura para desenvolvedores, vamos dizer assim, ou empresas, né, que estejam atuando ou fazendo algum projeto na área de TI. A Mongo tem 1,20. A Cloudflare tem 1,14 com o número mágico de marketing deles, entendeu? Nos 9 meses iniciais ali também. Então você vê que está bem próximo um do outro. Então é um dado que vai te ajudar aí no seu trader de valor a você entender se esse crescimento da empresa, que geralmente é um crescimento gerado a partir de marketing, se está valendo a pena.
esse prejuízo dela? Se tiver mantendo essa taxa de crescimento, beleza. Se baixou de 0,5, dependendo, você está pagando para a empresa crescer, entendeu? Aí já não vale a pena, talvez, você analisar, tipo, pô, será que vale a pena continuar nessa empresa como trader de valor? Aí você vai ponderar. Não é só esse indicador que você tem que olhar, mas, assim, é um indicador importante para você acompanhar. Então, estou abrindo aqui para vocês, já começo de ano com presente aí, para vocês terem uma noção de como funciona esse cálculo aí, que é um dado que pouca gente usa hoje para analisar essas empresas de trader de valor, ok? Então, serve, usa bastante aí, para você ter uma noção. Isso daí é ideal em empresa que tem um crescimento muito forte, como é o caso aí da Mongo, da Cloudflare, da DocuSign, por exemplo, da Shopee, etc e tal, essas empresas. A Shopee tem estoque? Não, a Shopee não tem estoque, beleza. Então, assim, geralmente você vai usar essas empresas aí e vai fazer essa análise. Ok? Deu para vocês entenderem? Então, o número mágico da MongoDB está ali dentro de um patamar muito bom, que está o mesmo da Cloudflare, que é acima de 1. Cara, dificilmente você vai ver um número assim, tipo, absurdo, que a empresa fora de série mesmo, você vê 2, 3, é muito raro de você ver. Se você conhece algum que tem 2, 3, manda aqui no chat aqui para mim, dá uma olhada, que eu também estou curioso. Mas tem, deve ter por aí, eu não achei ainda. Ok? Mas, enfim, esse aqui são um ponto que eu acho importante você dar uma análise nessa questão toda, entendeu? Então, voltando aqui, né? Não, vamos nesse slide aqui que a gente pulou, né? Pra gente matar. Aqui fala um pouco, talvez esse slide deveria ser lá no começo, né? A gente tem aí um pouco de arquitetura monolítica, né? E a gente tem de microserviços, que são serviços descentralizados. Vamos pegar um exemplo aí que talvez você use aqui, por exemplo, no iFood. Vamos pegar o iFood, sei lá, você faz pedido aí de comida no iFood. Então, assim, o iFood trabalha com microserviços. Então, você vai ter lá um servidor para receber seu pedido, um servidor para mostrar a lista de produtos que o restaurante tem, um outro servidor para o restaurante ver o pedido caindo, para ele mudar o estado. Então, isso aí é um microserviço. Então, são um monte de serviços que junto formam um iFood lá, por exemplo. Ou a gente pode pegar o Uber Eats, essas empresas, praticamente todas elas, usam esses projetos de microserviço. É uma parada complexa, difícil e tal. Então, o que ele está mostrando para a gente que a mudança que a gente está tendo aí, tanto aí nessa questão de arquitetura, né, que saindo desses projetos monolíticos e indo para microserviços, e microserviços, cara, esse camarada é o cara, é o brabo dos microserviços. Esse cara aqui é o cara que domina os microserviços. Os bancos, eles não têm aquele join gigante que eu falei com você, porque, tipo assim, cada microserviço tem seu banco de dados, então, tipo assim, ele vai guardar as informações ali, entendeu? E muitas vezes, esses caras têm um banco de consulta. Tipo, por exemplo, tem algumas empresas que têm um volume de dados muito grande, então a gente fazia o que lá na época? Isso lá atrás, cara, tipo, nem usava muito esse microserviço. Você tinha um banco, às vezes você tinha um banco de dados só para aquele relatório, entendeu? Tipo, já pronto, montado, que ele linkava dados de vários locais, pum, a gente construía aquele relatório, ele ia gerando ali, de tempos em tempo. Tem um padrão de projetos sobre isso, tem livros muito bons sobre isso aí. Depois, qualquer hora a gente pode parar e falar de sistema técnico, não sei se o pessoal curte muito isso, mas se você curte, põe aí no comentário. Pô, Viviane, gostaria de saber mais sobre isso. A gente pode explicar sobre isso aí. Mas é maneiro. Mas a gente vê que tem uma mudança aqui de tecnologia da network, por exemplo, está indo agora para o 5G, 6G e tal. A interface, que era uma coisa desktop, depois a gente foi para uma plataforma web, agora a gente está na questão mobile. Então, assim, está tendo uma transformação no mercado como um todo, e eu gostei desse slide mais para isso, né? Aqui ele meio que fala um pouquinho dos clientes dele, tá vendo aqui, ó, são várias empresas grandes, a gente tem Dell, Salesforce, Verizon, T-Mobile, enfim, várias empresas aqui, Adobe, que são empresas de porte grande e eles atendem, mas eles atendem também pequenos desenvolvedores, eles têm um projeto ali do Atlas, mas enfim. Então tem muita coisa ainda para a Mongo crescer. A Mongo pode ser a Oracle do futuro, cara. Você já pode pensar nisso? A Mongo pode ser a Oracle do futuro. Olha quanto vale a Oracle hoje. Então a gente está tendo a oportunidade hoje de comprar uma possível Oracle do futuro. Porque daqui a, sei lá, 40, 50 anos, entendeu? Imagina como é que não vai estar a Mongo. Claro, se eles fizerem um serviço bem feito, né? Que
eles vão precisar de adquirir outras empresas nesse meio do caminho e tal, então a gente vai precisar de ver essa evolução da empresa como um todo, né? Mas, de modo geral, são esses os motivos que me colocaram a MongoDB na minha carteira de trader de valor. Espero que eu tenha explicado para vocês aí, de forma que você, mesmo sendo um leigo, consiga entender um pouco. Me deixa um comentário aí se você pô, foi maneira a explicação, deu para entender. Não conheço o banco de dados, mas deu para entender. Acho que é isso aí que é o maior desafio aqui, para entender o que a empresa faz, que é importante, cara. Você não pode comprar uma empresa sem saber o que ela faz. Cara, se você está comprando uma empresa e não sabe o que ela faz, cara, é a fórmula mágica, que é aquele número que a gente fez, a fórmula mágica para o fracasso, para você perder dinheiro. Você tem que entender o case da empresa, mais do que os números até. Então, antes de você começar a sair entendendo, eu sou muito crítico dessa questão, pessoal, vou fazer um filtro, vou botar PL de tanto, crescimento de receita de tanto, mais dividendo, não sei o quê, mais não sei o quê, o cara faz um monte de coisa para filtrar as empresas. Mas, tipo, cara, eu gosto de partir do sentido contrário, entendeu? Tipo, quero entender o que é isso da empresa, saber o que ela faz, depois eu olho o número. Porque, tipo assim, primeiro eu conheço a Mongo, procuro entender dela, conheço os produtos, depois eu vou ver se os números da Mongo prestam. Se não prestar, meu amigo, descarta a Mongo. Mas, eu sei lá, eu não gosto de trabalhar com o sentido contrário das coisas, entendeu? Porque os números são reflexo do que a empresa é. Não é a empresa é reflexo dos números. O cara entende errado. Se o cara começa a pesquisar no lugar errado, não vai chegar no resultado, entendeu? É assim que eu faço com o viver de dividendos, com as empresas de dividendos. Ok? Beleza? Então acho que deu pra gente explicar aqui. Lembrando sempre aí da nossa série aí do Quero Viver de Dividendos. Você que ainda não investe na Bolsa de Valores, a gente tem uma série sobre esse tema. A gente está passando aí a fundo aí como é que funciona para você abrir uma conta corretora, explicando passo a passo. E nós temos aí o nosso ex-dividend, no qual eu faço análise de ações que eu escolho hoje para viver de dividendos, né? Porque as que estão aqui no blog são ações mais antigas, são ações que eu comprei há 10 anos atrás, então hoje não quer dizer que elas seriam compráveis hoje por mim. Então, quer saber o que eu compraria hoje? Tá lá no ex-dividend. Beleza, senhores? Agradeço a todos que chegaram até esses 42 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, sentido saudade aí dessas análises de balanço comentado das ações. Um abraço e, já sabe, até a próxima.